Muito bem, então vamos tentar melhorar a nossa compreensão de capacidade térmica ou capacidade calorífica. No exemplo que eu havia sugerido para você, nós tínhamos uma amostra cuja capacidade térmica ou capacidade calorífica era de 4 calorias para cada grau Celsius. O que isso significa? Que essa amostra, para ter a sua temperatura elevada de 1 grau Celsius, precisa ganhar 4 calorias de calor. Como é que a gente vai definir então de maneira bonitinha o conceito de capacidade térmica ou capacidade calorífica? A gente vai definir assim: capacidade térmica ou capacidade calorífica é uma taxa. Lembre-se que taxa é uma relação, uma razão, uma proporção. Olha aqui, 4 calorias por grau Celsius. Esse por indica a ideia de taxa, relação, proporção. Capacidade térmica é a taxa que relaciona, que mede o quê? Que mede a relação entre a energia térmica transferida, nesse caso 4 calorias, para que ocorra a variação unitária de temperatura, nesse caso 1 grau Celsius. Veja que você não é obrigado a usar caloria e grau Celsius, você pode usar Joule e Kelvin. O importante é o conceito aqui. Capacidade térmica é uma taxa que relaciona o quê? Relaciona a quantidade de calor para que você obtenha uma unidade de variação de temperatura. As unidades que você vai usar não importam. Se você pensar no sistema internacional, não há dúvida, nós vamos usar então Joule e Kelvin. Outra coisa, agora que nós conseguimos escrever em bom português, falar em português a definição de capacidade térmica, vale uma representação matemática. A expressão matemática facilita o raciocínio. Se capacidade térmica começa com C, os autores escolhem tradicionalmente o C maiúsculo para representar a capacidade térmica. Aqui um aviso para você, cuidado com a minha letra. Quando eu escrevo grau Celsius, eu coloco uma bolinha antes do C maiúsculo. Quando eu escrevo capacidade térmica, é só o C maiúsculo, é o mesmo C. Só que aqui é a capacidade térmica, C maiúsculo sem bolinha. Aqui é grau Celsius, C maiúsculo com bolinha. Bom, escolhi uma letra, Czão, C maiúsculo, e eu lembro que capacidade térmica é uma taxa. Então, se é uma taxa, é uma divisão, uma relação, uma proporção, um quociente. É uma relação entre o que e o que? Entre a energia térmica transferida para obter a variação de uma unidade de temperatura. Então, aqui eu posso pensar no calor, a energia térmica transferida. Qzão sobre dividido por a variação de temperatura. Se você parar para pensar, isto aqui está escondido nesta regra de 3. Se você disser para mim, quero calcular a capacidade térmica da amostra que você deu e usar esta expressão matemática, você encontra exatamente este valor. 20 calorias foram necessários para provocar um aumento de 5 graus Celsius. 20 calorias por 5 graus Celsius equivale a 4 calorias por grau Celsius. Beleza? Estamos caminhando bem e agora a gente vai avançar um pouquinho mais. A gente vai pensar nessa amostra, do que ela é construída, do que ela é constituída, quanto de massa existe nela, e vamos caminhar para um conceito novo. Daqui a pouco a gente chega lá, no próximo episódio.